Então, eu quero que vocês percebam, se você quiser mudar os frutos, é mais fácil começar mudando o que as raízes estão recebendo. Através de duas coisas, ressignificação e clareza. Ressignificação é fazer as pazes com a própria história. Clareza é entender os passos que vão ser necessários para construir a nova história. Então, percebe o seguinte, imagine que uma pessoa deseja emagrecer. Como que é ideal o trabalho a ser feito com ela? O ideal é que ela tenha um processo de autoconhecimento, que ela entenda mais sobre as próprias emoções, sobre os comportamentos, mas que ao mesmo tempo ela também tenha um processo de clareza, onde ela tenha noção de um tipo dos nutrientes que ela precisa, que ela tenha, de alguma forma, ajuda nutricional, que ela possa procurar, se necessário, especialistas nessa área, seja um nutrólogo, um nutricionista. Eu recomendo que façam isso. Só que, em paralelo a isso, é essencial aprender sobre as emoções e os comportamentos. E para fazer isso, a pessoa vai precisar de psicoterapia. E se você é nutricionista e não sabe fazer, você vai ter que indicar alguém, tudo bem. Só que a vantagem é, para se tornar um psicoterapeuta, para se tornar um terapeuta, não é necessário formação prévia. Você pode se formar como terapeuta. Por exemplo, dentro da plataforma do Instituto Romani, você recebe uma formação com certificação profissionalizante. O que significa? Que você vai aprender a atuar como terapeuta e você vai poder ajudar essas pessoas emocionalmente também. E eu não estou falando só sobre técnica de coaching, não, que também é muito legal. Mas eu quero que você entenda que você vai saber lidar com questões emocionais profundas. E é possível fazer isso. Inclusive, a maior parte dos terapeutas do mundo não necessariamente fizeram faculdade. A maior parte dos cursos de terapia são cursos livres. Então, é importante procurar um curso livre que tenha alta qualidade, que seja bom. O mais bem avaliado é o Instituto Romani. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós somos a instituição que tem maior número de assinantes. Nós somos a primeira instituição do Brasil a se apresentar em Harvard falando sobre hipnose para o desenvolvimento humano. Nós fizemos o maior evento de hipnose do mundo, com mais de 14 mil pessoas. Então, eu estou trazendo números para vocês. Então, fazer e aprender com a instituição séria vai te diferenciar no mercado, mas não ter acesso a essas ferramentas, desculpa, mas é como se você estivesse negligenciando o resultado do seu cliente. Eu te mostrei pesquisas científicas sobre isso. Olha aqui, olha as respostas do pessoal que fazem parte da plataforma. Aqui, ó, a Lala colocou: eu já emagreci 13 quilos mudando alguns hábitos. A Lala é lá do movimento transformacional da plataforma do Instituto Romani. Olha isso, já ajudei mais de 100 mulheres em um ano e todas permaneceram magras e mudaram toda a realidade delas e da família. Gabi, parabéns, Gabi. Olha que linda essa história aqui. Ó, eu eliminei 7 quilos. Olha que incrível isso. Eu trabalho com atletas, estou utilizando as técnicas com eles e estamos tendo ótimos resultados. Terminei o módulo Atletas de Alta Performance agora. Parabéns, Paulo Vitor. Eu emagreci 13 quilos. Olha isso, eu quero que vocês tenham cada vez mais essas ferramentas a seu dispor. Sou parte do movimento. A minha última cliente eliminou 40 quilos em 5 meses. Gabi, que história incrível. Por que isso é possível? Porque a pessoa vai trabalhar também as emoções. Eu gosto de dizer que os melhores resultados vêm com ressignificação e clareza. Por isso que é importante também ter noção sobre coaching, inclusive, para trabalhar na clareza sobre o que ela vai fazer, mas também é essencial a ressignificação para trabalhar as emoções de forma profunda, para entender os sentimentos que estão por trás. E eu vou dar exemplos reais de histórias aqui. Por exemplo, uma cliente que emagreceu, foi entre 10 e 12 quilos. Essa pessoa emagreceu entre 10 e 12 quilos e ela já tinha tentado de tudo. Ela dizia que o metabolismo dela era lento, que ela não conseguia, ela não estava se relacionando bem com o marido. E dentro da terapia, do processo, com a hipnose transformacional, que é essa metodologia que a gente trabalha aqui no Instituto Romani, a gente trabalhou um processo de ressignificação com ela, onde ela havia sofrido tentativas de abuso do pai. E essas tentativas de abuso do pai estavam somatizando nela e trazendo desconforto. O que é somatizando, Romani? Trazendo respostas inconscientes no corpo dela. Como assim? Basicamente, ela não conseguia emagrecer, e ela descobriu isso dentro do processo da terapia, porque ela associava a ideia de que se ela começasse a ficar bonita e se achar bonita, talvez ela iria ser abusada de novo. Porque quando ela era criança, ela sofreu tentativas de abuso do pai, infelizmente.
Então, o jeito que ela encontrou de se proteger, sem perceber isso, não foi consciente, foi começar a não se cuidar, foi começar a engordar, para ver se o pai ia começar a deixar ela de lado. E quando isso aconteceu, é o chamado ganho secundário, ela começou a se sentir segura. Então, o inconsciente começou a proteger ela como um mecanismo de defesa, de nossa, então não fica magra não, porque senão pode ser que você vai sofrer um abuso. E eu quero que você perceba isso, que quando ela passou pelo processo de ressignificação, ela conseguiu emagrecer entre 10 a 12 quilos só com esse processo de ressignificação. E conseguiu, inclusive, ainda recuperar o relacionamento dela com o marido, que estava deteriorado, que ela não tinha relações com ele mais. Então percebe o poder disso, trabalhar as emoções que estão por trás. Porque quando se transforma as emoções, fica muito mais fácil de sustentar resultados no longo prazo. Isso é maravilhoso de se fazer. Então, se você é nutricionista, ou trabalha na área do emagrecimento, trabalha na área de ajudar mulheres ou homens nessa área também, de ter mais saúde, emagrecer, ou ter mais qualidade de vida de certa forma, é essencial você trabalhar a ressignificação e clareza e ter ferramentas que te possibilite conhecer mais sobre emoções e comportamento. E outra coisa, é importante, se necessário, lembra, se você indicar acompanhamento multidisciplinar, caso você não for nutricionista, vai ser melhor. Se você não é nutricionista, indica um. Se você não é nutricionista, indica um nutricionista, indica um nutrólogo, porque vai facilitar o processo. Agora, se você, como terapeuta, você já pode ajudar muito. O que você vai trabalhar ali com uma pessoa? Busca identificar qual que é o sentimento que está por trás do processo que envolve o objetivo que a pessoa tem. Vou dar um exemplo que a pessoa diz que deseja emagrecer. O que você vai fazer? Busca o sentimento que ela tem em relação a não conseguir emagrecer e busca ressignificar isso. Por exemplo, usando uma técnica de regressão. Por exemplo, usando uma técnica de física dos sentimentos. Por exemplo, usando a técnica de resgate dos recursos. Por exemplo, utilizando a técnica do jardim de folhas, que é uma ferramenta incrível que tem dentro da plataforma do Instituto Romani. Você pode fazer isso para que, imagina isso, um processo para nutricionistas ou pessoas que trabalham na área do emagrecimento. Você pode começar fazendo uma primeira sessão se conectando com a história do cliente. Por exemplo, fazer o menino subindo a montanha e conseguindo entender os desafios que a pessoa tem, ajudando ela a se visualizar, conseguindo alcançar o resultado e assim por diante. Aí você faz uma segunda sessão onde você pode trabalhar com ela agora uma técnica como a física dos sentimentos, para que ela comece a ressignificar coisas que estão ali dentro e vai ajudar ela de forma muito profunda. Na terceira sessão, se for necessário, você pode fazer uma regressão, por exemplo, onde você pode ajudar ela a fazer as pazes com a própria história e sustentar um futuro ainda melhor para ela. Na quarta sessão, você pode reforçar fazendo, por exemplo, o balão gástrico hipnótico, que é uma técnica também que eu ensino dentro da plataforma do Instituto Romani. E você pode fazer essa técnica do balão e fazer com que ela comece a ter bons resultados no processo de emagrecimento dela. E você pode, inclusive, dar de presente o áudio para que ela ouça várias vezes para sustentar esse resultado. Depois, você pode fazer um exercício, por exemplo, que eu chamo de rota da transformação, ou se você quiser também, tem gente que chama de rota de ação, que é fazer a pessoa se ver no futuro e construindo o futuro dela a partir do futuro até o momento presente, onde você vai construindo etapa por etapa do que ela vai fazer para conseguir chegar àquele resultado dela. Aqui eu dei um exemplo de 5 intervenções, 5 sessões. E aí depois, por exemplo, em uma sexta sessão, você pode fazer o jardim de folhas com ela e a reconstrução da identidade, criação do novo eu. Você pode fazer a purificação dos sentimentos, um exemplo de processo terapêutico onde você vai poder ajudar muito a pessoa a fazer as pazes com a própria história e conseguir sustentar resultados no longo prazo, sem depender só de saber o que precisa ser feito e também olhando para dentro e se transformando como ser humano. Porque quando você se transforma, ninguém consegue te roubar isso mais. É impossível. Eu gosto de dizer, quando você vê, não dá para desver. O que geralmente, qual que é o sentimento que tem? Qual a história que a pessoa conta por trás do que está aparente? Porque às vezes a pessoa está dizendo, nossa, eu tenho uma queda por risoto. Só que você vai perceber, o risoto não é um risoto. É um momento que a pessoa tem, talvez com o marido ou com a esposa, e que ela associou aquilo ao sentimento de receber atenção. Então eu quero que vocês percebam qual o sentimento que está por trás daquele gatilho que a pessoa traz como um gatilho sabotador. Identificar também quais são esses gatilhos sabotadores para criar estratégias que fique cada vez mais inevitável da sabotagem acontecer. Por exemplo, se a pessoa diz, cara, eu como muito sorvete
sorvete de sobremesa. Então, o que pode ser feito? Evitar comprar sorvete. Já começa ali desde o momento de não ter o sorvete na geladeira, que vai ajudar a pessoa na decisão de não tomar sorvete, se ela quiser parar com o sorvete. Pode facilitar. Eu quero fazer atividade física. Quais os gatilhos que eu posso usar a meu favor que vão promover a facilidade para que eu possa fazer atividade física? Posso colocar o tênis ao lado da cama? A roupa de fazer atividade física ao lado da minha cama para quando eu acordar eu começar a usar ela? Ou se eu trabalho e vou usar depois do trabalho, eu levo a roupa para logo que eu sair do trabalho, eu já trocar de roupa no trabalho, e no trabalho eu posso até combinar com alguém de ir comigo. É tudo que eu puder usar também de gatilhos externos para mudar minha comunicação interna, vai ajudar muito nesse processo. Porque a comunicação e a transformação acontece nesses 4 pontos aqui. O externo, ou seja, eu tenho que cuidar do meu ambiente, isso é importante. O interno, os meus pensamentos, o que acontece dentro de mim, é essencial. O não verbal, a minha fisionomia, a minha fisiologia, até as roupas que eu estou vestindo. Percebe que se eu fosse fazer essa aula aqui, e eu estivesse fazendo essa aula aqui de pijama, seria diferente. Se eu estivesse fazendo essa aula aqui sem camisa, seria diferente. Percebe que a resposta, até a minha própria resposta muda de acordo com a minha fisionomia, de acordo com a minha fisiologia. Imagina eu fazendo essa aula aqui e na hora de fazer a aula eu ficasse olhando para baixo. Eu ficasse, sabe, com a cara de morto. As chances são que ninguém ia se conectar. E agora, o 4º ponto, a comunicação verbal. O que eu falo sobre determinada coisa? Se eu pergunto para você, me fala aí, como você vê sua saúde? Aí você fala, cara, eu não consigo melhorar minha saúde. Você já está como se fosse decretando. Não, olha, eu tô e coloca o que você pode começar a fazer. Foca naquilo que você deseja, mais do que aquilo que você não tem. Se você começa a fazer isso, trabalhando essa comunicação nesses 4 pontos, vai ficando muito mais fácil de construir um estilo de vida congruente ao que você deseja. E isso, eu estou falando sobre isso você, mas eu quero que você compreenda que isso é para usar com os seus clientes também. Vocês podem usar e devem usar isso com os clientes. Começar a identificar, peraí, qual a historinha que ele se conta mentalmente? O que ele fala? Como ele verbaliza? Porque eu não recebi amor da minha mãe, não sei o quê. Percebe que ele está contando uma história? Então ajuda ele a mudar essa história que ele conta, que ele fala, que ele verbaliza. Percebe que quais os pensamentos vêm? Percebe como é o ambiente. Se o cara fica num ambiente que é todo desfavorável, é muito mais difícil para ele. Então como que eu posso criar um ambiente mais favorável? E a fisionomia? Desde a roupa que a pessoa usa. E a fisiologia, a fisionomia da pessoa. Quanto pode contar para que ela mesma acredite que ela vai conseguir o que ela não vai conseguir. Pessoal, nessa aula, o objetivo é para que vocês entendam os benefícios que um nutricionista pode ter ao aprender hipnose. E também o objetivo foi dar algumas ideias do que pode ser trabalhado. Mas vamos lá, mais ideias aí para quem trabalha com desenvolvimento humano. Desde o processo de conscientização, de fazer a pessoa visualizar a comida que ela vai estar colocando no prato, desde o processo de ajudar ela a olhar para a história dela, como foi a infância dessa pessoa, como foi a adolescência dessa pessoa, como foram os relacionamentos dessa pessoa. E no mercado de trabalho, como tem sido o trabalho dessa pessoa? Se você conversa sobre esses pontos da história da vida com a pessoa, é muito profundo. Você consegue trabalhar coisas ali que vão muito além da comida só, ou do exercício físico. E talvez se você destravar aquilo, a pessoa consegue desenvolver muito melhor. Quer um exemplo prático? Quem é que concorda que se você tem um problema no seu relacionamento, às vezes isso acaba impactando na sua vida profissional? Se a pessoa teve um problema familiar, isso vai impactar também na vida profissional dela. E o contrário também, vou dar um exemplo. Se a pessoa teve um problema profissional, ela teve um problema no trabalho, foi sério para ela, isso pode atrapalhar também na vida pessoal dela. Concorda? Quem aqui talvez já não viu brigas por causa de dinheiro dentro de um relacionamento? Eu quero que vocês percebam que a nossa vida ela está toda interligada, é sistêmica. O que isso significa? Significa que se eu cuido, talvez, de algo que estava acontecendo na percepção profissional dela, às vezes ela começa a emagrecer. Às vezes ela começa a ter uma vida mais saudável. Se eu cuido sobre algo que estava acontecendo no relacionamento dela, às vezes ela começa a emagrecer, às vezes ela começa a ter uma vida mais saudável. É como um todo. Se você cria os pilares que sustentam aquele telhado, não é só o pilar de
A técnica mágica do emagrecimento é olhar para o ser humano muito mais do que para o sintoma. Ao invés de olhar só, ela teve resultado porque ela emagreceu. Sabe por que eu acredito? Que ela teve resultado não só porque ela emagreceu. O emagrecer é um detalhe, é um bônus. Ela tem resultado quando ela passa a se amar mais, quando ela passa a se aceitar mais, quando a autoestima dela melhora. E quando, por consequência, ela acaba tendo uma vida mais saudável, que é mais importante do que o emagrecer.